Módulos 49 e 50, página 79. Notação científica. O número natural é escrito no sistema de numeração decimal. Uma das razões de esse sistema ser assim chamado é que ele usa potências de base 10 para a formação da escrita dos números. Veja um exemplo. 423. Decompondo, fica 400 mais 20 mais 3. 400 é o quê? 4 vezes 10. E o 20? 2 vezes 10. E o 3? 3 vezes 1. Ou seja, agora vamos colocar no expoente da base 10. 4 vezes 100 é 10 vezes 10 elevado a qual potência? Ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 10 é o 10 elevado a 1, né, que é ele mesmo. E o 1 é o 10 elevado a 0. Então, 3 vezes 10 elevado a 0. Repare que cada um dos algarismos indicados em uma das ordens do número multiplicam a potência de base 10. O mesmo fato ocorre para os números decimais, tendo como referência o que foi visto no módulo anterior sobre o expoente negativo. Veja dois exemplos. A. 0,008 é igual a 8 vezes 0,001, né? Que 1 vezes 8, 8 aqui. Então, quantas casas decimais eu tenho? 1, 2, 3. Então, eu sei que o meu expoente vai ser 3. Tá? Então, como é decimal, ó, é depois da vírgula. Então, 8 vezes 10 elevado a menos 3. B. 0,00006 346. 4, 5 casas decimais, né? Então, vai ficar 6 vezes 0,00001, que é igual a 6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, a menos 5. Considerando essa forma de escrita, cientistas perceberam na potência de base 10 a solução para representar números de muitos algarismos, que são comumente encontrados em pesquisas no espaço. Por exemplo, apenas na Via Láctea, estima-se que haja entre 200 bilhões e 250 bilhões de estrelas. Números como esses, escritos na classe dos bilhões, ainda podem ser pequenos comparados às distâncias calculadas no universo, que podem atingir a classe dos trilhões ou mais, dependendo da unidade de medida usada. Saindo do chamado macrocosmo e indo em direção ao microcosmo, o macrocosmo é o que? É o ser humano, vai estar a relação entre o ser humano e todo o externo, o ambiente externo, o universo. Então, é do ser humano para fora, né? Ao universo. E indo em direção ao microcosmo é o ser humano interno, né? É o seu corpo humano. Então, tem até a definição no vocabulário: macrocosmo, o universo ou o mundo em relação ao ser humano. E o microcosmo é o corpo humano como um pequeno universo. Cadê? Temos igualmente números de muitos algarismos, mas escritos na parte decimal de um número, como ocorre no estudo de corpos microscópicos. Por exemplo, o diâmetro de um glóbulo vermelho presente no sangue pode ser de aproximadamente 0,00007 metros. Então, isso aqui seria representado como 7,0,1,2,3,4,5,7 ou 1, né? Isso aqui é um menino. Que é 7 vezes 10 elevado a menos 3, 6. Menos 6. Então, aqui nós temos a porção da Via Láctea observada no horizonte. Então, se você comparar você, já olhou para o céu alguma vez? E reparou que nós somos
pequeninos em relação ao universo. Então, quando você começa a fazer essas observações entre você e todo o universo, a grandiosidade do universo, você está olhando o macrocosmos, você está olhando para fora. Agora, quando você começa a observar que o que você não, existe uma infinidade de coisas que você possui que você não vê e que são minúsculos, visto apenas com auxílio do microscópio. Então, quando você olha o seu organismo interno, você estará analisando o microcosmo, o corpo humano, tá? O corpo humano. Então, cada ser humano é um universo, tá bom? Então, esse aqui é o esquema mostrado dos globos vermelhos. No universo da tecnologia, assim como ocorre com estruturas moleculares, temos a construção de componentes eletrônicos cada vez menores, e alguns chips apresentam medida de comprimento de 5 nanômetros. Em metros, isso corresponde à medida de 0,00000005 m, uma vez que um nanômetro é igual a 0,000000001 m ou 10 elevado a menos 9. Então, aqui temos 3, 6, 9. 9 casas decimais depois de 0, então por isso que o menos 9. Tendo como referência informações anteriores, veja como podemos escrever uma expressão usando potência de base 10 para simplificar a leitura e a escrita de alguns desses números. 200 bilhões é igual a 2 vezes 100 bilhões, ou seja, 2 vezes 10 elevado a... Então, aqui temos 3, 6, 9, 10, 11. Então, repete 1 e 0 elevado a 11. Então, aqui tenho 3, 6, 9 casas decimais. Vai ficar 5 vezes 0,00000000001. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado, que temos 3 casas depois da vírgula, elevado a menos 9. Tanto a escrita 2 vezes 10 elevado a 11 como a expressão 5 vezes 10 a menos 9 são indicadas na chamada notação científica. Então, quando falar notação científica, estamos nos referindo à base 10. De maneira geral, para uma expressão ser considerada notação científica, devemos ter um fator maior ou igual a 1 e menor que 10. Maior ou igual a 1. Maior que 1, ou 1,1, ou 1,2, 1,3. Então, de 1, maior que 1. E menor, então assim, o nosso 1... O nosso fator que a gente vai multiplicar o 10, vamos chamar ele de x. Não, vamos chamar ele de fator. O nosso fator ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10, ou seja, 9,9. Porque se for 10, eu já tiro uma casa aqui, ó. Certo? Então, tem que ser 9,9, 9,8, 9,99, tá? Menor que 10. Multiplicando uma potência de base 10 e expoente inteiro. Generalizando, temos a escrita A vezes 10 elevado a n, tendo A um número racional, com o A sendo, igual eu coloquei lá o fator, então sendo esse fator A aqui, ó, A, o fator que está multiplicando a minha potência aqui, maior ou igual a 1, esqueci só do igual, ó, comentei. Maior ou igual a 1 e menor que 10. Ah, não. Gente, mania. Faz não repete. E menor que 10, tá? Menor que 10. E o n sendo um número inteiro.
Então, essa aqui é a nossa notação científica. Veja mais alguns exemplos de notação científica. 5,6 vezes 10 elevado a 8. 7,13 vezes 10 elevado a menos 7. Para escrever um número na forma de notação científica, devemos deslocar a vírgula até que tenhamos apenas um algarismo significativo na parte inteira. O expoente, que é um algarismo significativo, ou seja, diferente de zero, na parte inteira. O expoente da potência será dado pelo deslocamento ocorrido, número de vezes em que a vírgula foi deslocada. Então, o meu expoente vai estar relacionado à quantidade de vezes que a minha vírgula foi deslocada. Olha aqui, acompanhe. Essa vírgula estava aqui, né? Ela vai ser deslocada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela vai ser deslocada 9 vezes, só que depois da vírgula, né? Então, menos. Se ela fosse deslocada aqui, ó, à esquerda da vírgula. Vamos ver quantas vezes ela vai ser deslocada? A vírgula, põe a vírgula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E põe a vírgula aqui, tá vendo? Desloquei a vírgula daqui até aqui. Vi que tem 11, desloquei 11 posições, 11 casas. Então, e não foi casas decimais. Então, expoente positivo. Onde estou? Para escrever um número na forma de notação científica, devemos deslocar a vírgula até que tenhamos apenas um algarismo significativo na parte inteira. O expoente da potência será dado pelo deslocamento ocorrido, número de vezes em que a vírgula foi deslocada, sendo positivo caso o deslocamento da vírgula seja para a esquerda, que é o que ocorreu aqui, no 200 milhões, e sendo negativo caso o deslocamento da vírgula seja para a direita. Veja exemplos. 73 milhões. Então, a vírgula está aqui, né? Vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,3 vezes 10 elevado à sétima potência, certo? E aqui, quantas casas? 64, então tem que ser... Eu podia vir até aqui? Não, porque só tem que ser... O meu fator tem que ser menor do que 10, então vou deslocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Aí vou deslocar 6K, então vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a menos 6, porque eu desloquei para a esquerda, tá? Às vezes eu me confundia, mas eu estou deslocando para a esquerda, para a direita, põe menos ou mais. Bom, tá falando em decimal, se eu estou falando em decimal, então eu vou trabalhar com negativo, né? Números menores, negativo. Agora eu estou falando de inteiros, né? Redução de inteiros, então eu vou trabalhar com meu expoente positivo, tá bom? Ah, é negativo? Como que eu vou saber que é negativo? Bom, é um número decimal. Eu posso até não lembrar que eu desloquei para a direita. Ai, você confunde, na hora dá um branco, dá um preto, não sei. Aí você desloca. Ah, não sei para que lado desloquei. Ah, mas é decimal. Eu tinha um número decimal e ele passou para inteiro. Então eu peguei um decimal, então eu sei que é negativo. Ah, eu tinha um número enorme e reduzi ele, e não trata-se, e não era um número decimal. Ah, era um número inteiro? Ou então era um número inteiro e eu reduzi, então vai ser positivo. No caso de números com muitos algarismos, esse recurso pode simplificar não apenas a escrita, mas também a leitura e até mesmo as operações com esses números, uma vez que muitas calculadoras apresentam um limite de algarismo que pode ser indicado em seu visor. Alguns modelos de calculadora, como a científica, permitem a escrita de expressões na notação científica. Então, vamos lá para os exercícios?
Exercício de aplicação, página 99, 1. A expressão escrita em notação científica pode ser indicada em uma calculadora científica. Abra um modelo dessa calculadora no Google, digitando calculadora científica no buscador como exemplo para indicar a escrita de 6 vezes 10 elevado à oitava potência. Digite a seguinte sequência de teclas. Você vai digitar. Então, você vai lá no Google, digita calculadora científica. Alguns sistemas operacionais já fornecem uma calculadora. Aí você muda, se for a sua padrão, você vem aqui, ó, calculadora científica. A minha já está na científica. Então, aqui, ó, vamos localizar o x elevado a y, que vem isso aqui. Então, lá pediu para digitar 6 vezes 10, o elevado, aí você vai apertar lá no x elevado a y, elevado a 8. Ó, tá vendo que esse x elevado a y, em programação, se alguém seguir a carreira de programação, o acento circunflexo significa elevado, quando você quer elevar alguma coisa. Então, elevado a 8, né? Que é o valor. E depois, ao digitar a tecla de igualdade, o número natural correspondente a essa expressão será mostrado, que é 6.000, aqui, então já é milhões, 600 milhões, certo? Então, depois, fazendo uso dessa calculadora, responda o que se pede em cada item. Escreva apenas com o algarismo o número natural correspondente ao exemplo anterior que aparecerá na calculadora. Então, nós vamos utilizar apenas algarismo, não vamos usar apenas algarismo, não vamos usar expoente. Então, qual que é o número que nós vamos utilizar? 600 milhões, ok? Então, temos lá 600 milhões. O número de algarismo 0, no número indicado no visor da calculadora, corresponde ao expoente da notação dada, que é 8. Né? A notação dada aqui, ó. Qual é o expoente? 8, né? Aqui, ó, 10 elevado à oitava potência. Ó, 3, 6, 7, 8. Corresponde? Sim, corresponde, certo? Ok. Então, vamos lá. Indique a escrita de cada notação na calculadora. Para cada uma, determine o número natural ou decimal correspondente, escrevendo. Bom, então é para fazer pela calculadora, porque isso aqui a gente já sabe com os pés nas costas, como diria um professor meu. Vamos colocar, mas nesse caso aqui nós vamos fazer pela calculadora. 7 vezes elevado a vezes 10 elevado à sexta potência. Então, delete. 7 vezes 10 elevado à sexta potência. Então, 7 milhões. Então, aqui você vai escrever 7 milhões. E depois, 5,4 elevado a 10, vezes 10 elevado à nona potência. Então, 5,4 vezes 10 elevado, ó, para você ir pelo teclado, elevado à nona potência. Teremos 5 bilhões 400 milhões. Então, 5 bilhões 400 milhões. Ó, como que eu faço para usar só o teclado do computador? Agora é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Bom, ó, deletei, então eu vou colocar 2. Deixa eu ver se aparece os dois aqui.
2 vezes, viu que apareceu vezes ali? Vezes 10. Agora, como que eu faço para aparecer o elevado sem ter que clicar lá no x elevado? Vou apertar 2 vezes o símbolo do acento circunflexo, ó. Aperto, seguro o shift para esses números de cima, né? Tenho que segurar o shift para vir o número de cima. Então, eu aperto ele, ó, não apareceu nada, mas agora apareceu, porque eu apertei 2 vezes o acento circunflexo. Então, elevado a menos 6. Não, peraí. 2 vezes 10 elevado. Vou colocar o parênteses, que ele não tá entendendo. Aí esse menos 6. Agora ele vai entender. Menos 6. Então vai dar 0,0000002. Então, conforme lá, ó, 0,000002. Quantas casas decimais? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora aqui. 3,1 vezes 10 a menos 5. 3,1 vezes 10 elevado, ó. Apertei 2 vezes o centro circunflexo. Ou então vim aqui, ó. Vinha com o mouse lindamente aqui, ó. X elevado a y. Então, 10 elevado a menos 5. Vou colocar dentro do parênteses, que algumas calculadoras não vão, talvez não entendam. Elevado a menos 5. Então, dou o Enter, né? Para me dar o resultado, vai ficar 0,0000031. Então, 0,000031. Então, a gente pode conferir, ó, que temos 5 casas. 3. Ah, aqui eu já tinha um, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por que que aqui apareceu, ó? Olha, é porque eu já tinha aqui. Por que que aqui apareceu 6 casas e aqui apareceu, ó, e eu tenho o elevado a 6. E aqui apareceu 6 casas, mas eu tô elevado a menos 5. Porque aqui, ó, eu tenho um inteiro. Então, quando eu vim, ó, 1, 2, 3. Então, quando eu vim deslocar as casas, quando eu vou fazer isso com um número que é racional, ou seja, decimal, então eu já tenho que eu vou começar a deslocar as minhas 5 casas, só que eu já tenho uma casa deslocada, ó, decimal. Eu já tenho essa que tá decimal, então assim, eu só não contaria essa, ó. Mas aí 1, 2, mas o que eu desloquei foram 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu desloquei realmente 5, só que ele já tinha uma casa deslocada. Por isso que apresentou aqui 6 casas decimais, tá bom? Isso porque aqui não é um número inteiro. Então, 2. Com base nas regras mostradas no texto teórico sobre escrita de números em notação científica, agora a gente vai fazer o quê? Realmente o contrário, né? Sobre a escrita de números em notação, transforme a escrita de cada número seguinte para a notação científica. Que eu tenho 30 mil, então vai ficar 30 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. Ou 3 vezes 10 elevado à quarta potência, certo? Certo. Agora aqui. 28 milhões. Então vai ficar 2,8. Por que eu não posso deixar 28? Porque lembra dos fatores? O meu fator, x aqui,
Ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. 28 é maior que 10, mas ele tem que ser menor que 10. Então, vai ter que ser 2,8. Aí, quantas casas que eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 2,8 vezes 10 elevado à sétima potência. Opa, perdão. C, 547 bilhões. Então, vai ficar 5,47, que é menor que 10. Quantas casas eu desloquei? 3, 6, 9, 10, 11. Então, 5,47 vezes 10 elevado a 11. Ok? Ok. Agora D, 0,00008. Então, vai ficar 8 vezes. Ó, tô mexendo com a parte decimal agora, não é com a parte inteira. Então, é negativo. Então, quantas casas eu vou deslocar? 3, 4, 5. Que tem que ser maior que 1. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 5, certo? Ó, vamos deslocar a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. 8 vezes 10 elevado a menos 5. Letra E. Então, aqui eu tenho. Aqui, ó, mexendo com o número decimal. Então, eu já sei, vou suspeitar aqui, já base, né? O expoente é negativo. Então, quantas casas eu vou deslocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 não pode ser 0,5, porque é menor do que 1 e tem que ser maior ou igual a 1. Então, vai ter que ser 5 vezes 10 elevado a 10. Ó, 3, 6, 9. Tem que deslocar até aqui, ó. 10. Então, 5 vezes 10 elevado a menos... 5 vezes 10 elevado a menos 10. Agora aqui. Quantas casas? Vou deslocar 3, 6, 7, 8. Que eu vou deixar 7,4. Vou deixar não. Precisa ser 7,4, que é menor do que 10 e maior do que 1. E vai ficar 7,4 vezes 10 elevado a menos 3, 6, 7, 8. Menos 8, certo? Certo. E aqui? Então, quantas casas eu vou deslocar? 3, 6, 9. Olha. 9, não posso pôr 91, que é maior do que 10, então tem que ser 9,13, que é menor do que 10, certo? Então, vai ficar 9,13 vezes 10. Quantos deslocamentos teve? 3, 6, 9, 10. Então, 9,13 vezes 10 elevado a menos 10. 3, 6, 9, 10. Então, aqui, ó. Deslocamos uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 9,13 vezes 10 elevado a menos 10. Certo, Ju? Se fosse para ser esse menos 8, deveria terminar aqui, não é? Temos que deixar 9,13. 3. Avaliação nacional. Leia uma notícia sobre um avanço tecnológico obtido por grupos de cientistas. Motor auxiliar de Voyager 1 pegou no tranco depois de 37 anos. Truque aumentará a vida útil da nave, que já saiu do sistema solar em mais 3 anos. Quem nunca? Casa de praia, carro velho e enguiçado. Uma galera vai atrás, empurrando, e um corajoso no banco do motorista tenta dar a ignição. Depois de umas 3 suadas tentativas, o motor finalmente liga. É um momento de alívio, quase religioso. Mas já pensou fazer isso com uma nave espacial que está a 21 bilhões de quilômetros da Terra e desligada há 37 anos? Pois é. Uma equipe do Laboratório de Propulsão da NASA, em Pasadena, na Califórnia, conseguiu acionar um conjunto de motores secundários da Voyager 1 pela primeira vez desde 1980. Graças a esses propulsores, que ainda funcionam depois de 37 anos parados, nós conseguiremos estender a vida útil da nave por mais 2 ou 3 anos, afirmou em comunicado Suzanne Dodge, gerente de projetos do setor responsável pelo empurrão. Então, imagine a quantidade de cálculos necessários para essa façanha. Nesse sentido,
O uso de notação científica é recorrente e útil. A distância da Voyager em relação à Terra mencionada na notícia, por exemplo, é corretamente escrita em notação científica na forma 21 bilhões. Então, a gente vai pegar 21 bilhões. Então, eu sei que é centena, mil, milhão, bilhão, 21 bilhões. Então, eu vou ter que deslocar a casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2,1 vezes 10, a 10ª potência, que eu estou trabalhando com números inteiros, né? Eu não estou mexendo na parte decimal. 2,1 vezes 10 elevado a 10 km, aqui falou medida. Letra D. 4. Siga o modelo dado e passe cada anotação para a escrita do número natural ou do número ou decimal correspondente. Então, temos o modelo, vamos passar 7. A letra A. 7 vezes 10 ao cubo é 1000, 7 vezes 1000 é igual a 7000. B. 1,4 vezes 1000, milhão, bilhão, trilhão. Vezes 1,4 vezes 1 trilhão, 1,4 trilhões. Certo? Ó. 1000, milhão, bilhão, trilhão. 1 trilhão e 400 bilhões. Então, C. 6 vezes... Aqui, ó. Então, 0 é 0, você vai ter que colocar 6, 0 e 1. Então, 0,367. É isso aí, ó. 3, 6. Aqui, ó. Teve um errinho? Não tem 0, não. Aqui já é o 1, tá? Então, 3, 6 zeros e 1. Então, 6 vezes esse 1, 6. Ó, aqui tá certinho. 6 zeros, tá? Aqui na D, 1,8 vezes 10 elevado a menos 8. Então, vai ficar 1,8 vezes... Aqui são 8 casas decimais, né? Contando com 1. Então, 3, 6, 7, 8. Então, vai ficar... Quando eu multiplicar esse 1 pelo 18, só vou pôr o 18 aqui, né? O número que eu estou multiplicando, trocar esse 1 pelo número. Então, vai ficar 7, 0, ó, 3, 6, 7, 0 e o número lá, 18. Quando olhamos o céu estrelado, não temos noção da incrível quantidade de estrelas que há no universo. Em contrapartida, imagens obtidas por potentes telescópios nos dão uma amostra dessa magnitude. Sobre essa ideia, leia o trecho da reportagem publicada em 2015 sobre imagem obtida pelo telescópio Hubble. Depois responda ao que se pede. Façam esse Explore Mais, veja a fotografia espacial. Telescópio Hubble faz a maior e mais nítida foto da galáxia de Andrômeda. Imagem retrata uma extensão de 40 mil anos-luz da galáxia espiral. Foto de 1,5 bilhão de pixels mostra mais de 100 milhões de estrelas. O telescópio espacial Hubble fez a maior imagem já conhecida da galáxia de Andrômeda. A foto tem 1,5 bilhão de pixels e mostra mais de 100 milhões de estrelas e milhares de conglomerados de estrelas. Para se ter ideia da grandeza da imagem, ela retrata uma extensão de 40 mil anos-luz. Cada ano-luz equivale a cerca de 10 trilhões de quilômetros, cerca de 1/3 de toda a galáxia de Andrômeda. Essa é a galáxia espiral mais próxima da Via Láctea e fica a uma distância aproximada de 2,54 milhões de anos-luz da Terra. Olha que chique. A. Escreva apenas com algarismos o número do texto que indica o total de pixels da imagem. Então, o que temos lá? Só em algarismo. Lá ele colocou 1,5 bilhão, então 1 bilhão e 500 milhões. Letra B, a extensão em anos-luz que a imagem retrata. A extensão 40 mil, então 40 mil. C, a equivalência aproximada de um ano-luz em quilômetros, 10 trilhões, mil, milhões, bilhões, 10 trilhões. A distância aproximada em anos-luz de Andrômeda em relação à Terra, 2.000
540, não, 2.540.000. B, escreva em notação científica total de pixels da imagem. Então, notação científica, 1,5, quantas casas? 3, 6, 9, vezes 10 elevado à nona potência. Extensão em anos-luz que a imagem retrata. Extensão, 4 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, a equivalência aproximada de um ano-luz em quilômetros. Então, 1 vezes 10 elevado a 3, 6, 9, 12, 13. 1 elevado a 10 a 13. 1 vezes 10 elevado a 13. A distância aproximada em ano-luz de Andrômeda em relação à Terra, 2,54 vezes 10 a sexta potência. Que aqui eu vou deslocar 3 casos. 3, 6. Bom, então é isso. Meu exercício proposto. Aqui você vai colocar seu nome, tá? Já a caneta. E essa é a nossa tarefa de casa, página 101. É isso aí. Muito obrigada.